Jesus é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Por que Jesus é o bom pastor? Jesus é o bom pastor porque ele cuida de nós como um pastor cuida de suas ovelhas. O bom pastor protege as suas ovelhas e cuida delas com carinho. Jesus fez o mesmo com todos que creem e põem sua confiança nele. Na Bíblia, os líderes políticos e religiosos muitas das vezes eram comparados como pastores de ovelhas. A sociedade, nos tempos da Bíblia, viviam muito à base da agricultura e da criação de gado. Por isso, entendiam muito o bem e o trabalho de um pastor. Ovelhas são animais muito dependentes, que precisam da liderança e da proteção de um pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus disse que ele é o bom pastor, que dá a sua vida pelas ovelhas. Alguns pastores fogem diariamente do perigo, em vez de proteger as ovelhas, mas o bom pastor defende as suas ovelhas. Da mesma forma, muitos líderes estão somente preocupados consigo mesmo, mas Jesus deu tudo para nos salvar. João capítulo 10, versículo 11 e 13. Ele até se entregou a sua vida por nós. Vou repetir, ele até entregou a sua vida por nós. Em Jesus nós temos verdadeiramente proteção. Ele nos livra da condenação do pecado e das artimanhas do inimigo. O ladrão quer nos destruir, mas Jesus nos dá a vida. João capítulo 10, versículo 10. Ao se identificar como um pastor, como um bom pastor, Jesus estava cumprindo as profecias do Antigo Testamento sobre um pastor que iria liderar o povo de Deus. Esse pastor seria diferente dos outros pastores, líderes que imploravam o povo, ou seja, que exploravam o povo e não cuidava dele. O bom pastor, enviado por Deus, irá restaurar o seu povo. Ezequiel capítulo 34, versículo 11 e 13. O que é um pastor? Qual é a função de um pastor? As ovelhas conhecem o bom pastor. Jesus também disse que as suas ovelhas têm um relacionamento com ele. As ovelhas reconhecem a voz do seu pastor, que cuida dele, e o pastor também conhece quais são as suas ovelhas. João capítulo 10, versículo 14 e 15. As ovelhas não seguem nenhum impostor, porque a sua voz é estranha. Elas somente seguem o bom pastor. Da mesma forma, quem ama Jesus aprende a reconhecer a sua voz. João capítulo 10, versículo 4 e 5. Quando temos a comunhão com Jesus, ficamos mais próximos dele, aprendemos a reconhecer a diferença entre a palavra de Deus e a verdadeira
comunhão. Ou seja, a comunhão com Jesus nos ajuda a ficar firme e nos proteger das coisas que podem destruir. Outra consequência da comunhão com Jesus é a comunhão com os nossos irmãos na fé. As ovelhas ouvem a voz do bom pastor e seguem-no como o único rebanho. João capítulo 10, versículo 16. Da mesma forma, Jesus nos une e ensina a viver em comunhão. Louvado seja Deus. Então, queridos e amados irmãos, esta é uma pequena mensagem, louvado seja Deus, aleluia, falando sobre o bom pastor. Então você vê aí que o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas, né? Então ele tem que se doar pelas ovelhas. Que nós possamos, queridos e amados líderes, pastores, ministros da palavra de Deus, ser um bom pastor.